estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nosso tema será medida de volume. Eu sou a professora Carla. E eu sou a professora Flávia. Tudo bem, estudantes? Professora Flávia, que materiais precisaremos para a aula de hoje? Para hoje nós vamos precisar de um caderno para anotação, lápis e borracha. Um tempinho para você separar esse material. Então, estudantes, materiais separados. Vamos lembrar o que fizemos na última aula? Professora Flávia, o que fizemos? Na aula passada, professora Carla, nós conhecemos o menino Pedro, que era o menino que tinha medo de errar. Aí ele recebeu num sonho a visita de uma fada e ela levou ele para um outro lugar num foguete. Mas o que será que aconteceu depois? Acho que nós vamos descobrir isso hoje. Mas nós paramos na parte do foguete. A fada levou o Pedro em um foguete. E aí, a partir do foguete, nós fizemos várias atividades que envolviam o eixo de simetria. Lembram-se disso? Nós fizemos primeiro o foguete, depois nós utilizamos tinta, utilizamos algumas figuras e completamos ainda uma casinha a partir do eixo de simetria. Lembram-se disso? Mas também havia uma tarefa. Então vamos relembrar e completar essa tarefa? Então, desenhe um quadrado de 20 centímetros de lado e recorte-o. Professora, nós já temos esse quadrado? Já, professora, eu fiz esse quadrado com 20 centímetros cada lado. Então, depois, faça dobra nos eixos de simetria. E com a régua e um lápis, trace uma reta em cada eixo encontrado. Em seguida, cole-o no seu caderno. Bom, então agora vamos lá, professora Flávia? Vamos lá. Aqui está o nosso quadrado de 20 centímetros de lado. Bem, vamos fazer o primeiro eixo de simetria? Sim, podemos fazer o primeiro eixo na diagonal da nossa figura. Então, dobrando aqui, nós temos esse eixo de simetria. Isso. E aonde mais podemos dobrar agora, professora? Da mesma maneira, só que daí usando a outra dobra, invertendo, né? Isso. E encontramos aqui mais um eixo de simetria. Então, encontramos dois eixos de simetria. Então, olhe na nossa tela. Por enquanto, temos dois eixos de simetria. Mas haviam mais, professora Flávia? Sim, essa figura nós podemos dobrá-la ao meio e vamos encontrar mais um eixo de simetria. Lembre-se que precisava traçá-lo. E então, a sua figura, por enquanto, ficou assim. Temos 3 eixos de simetria. Tem mais algum, professora? Sim, nós podemos dobrar a folha desta maneira e assim nós vamos encontrar mais um eixo de simetria. E aí vocês deveriam traçar todos os eixos de simetria. Olha lá, a professora Flávia traçou e olhe na nossa tela. O seu quadrado deveria estar semelhante ao que está na tela e na mão da professora Flávia também. E, além disso, registrar quantos eixos você encontrou. Então, nesta figura nós encontramos 4 eixos de simetria. Tudo bem? Então, agora vamos para a nossa aula de hoje? Professora Flávia, o que faremos agora? Hoje, professora Carla, nós vamos continuar a nossa história, O Menino que Tinha Medo de Errar, da autora Andréa Viviana Taubman e ilustração de Camila Carrossini. Será que agora ele vai perder esse medo de errar, professora? Eu estou torcendo para que ele perca esse medo e seja corajoso em suas tentativas. Então, vamos ouvir a história? Vamos lá, vamos dar continuidade. A fada
foi logo convidando Pedro para passear. Quero que você venha comigo conhecer um lindo lugar. Aposto que vai gostar. Pensando que neste passeio não teria nada que acertar ou errar, Pedro aceitou o convite sem medo e sem reclamar. Usando a varinha de coldão, voaram sem avião. Depois de voar bastante, pararam num reino bem distante. Pedro viu no portão uma placa interessante: Reino da Perfeição. Que reino é esse? Pedro perguntou. Você vai conhecer agora, respondeu a fada, fazendo uma careta engraçada. Pedro olhou de novo e até se assustou. Tudo ali era realmente perfeito. Nada parecia ter defeito. Todas as flores eram iguais. Todas as casas eram iguais. Todas as árvores eram iguais. Todas as ruas eram iguais. Tudo do mesmo tamanho e da mesma cor. Foi então que Pedro estranhou. Não vejo nenhuma pessoa. Quem é que mora aqui? Pedro perguntou. A fada respondeu com um lindo sorriso. Ninguém mora aqui, Pedro. No reino da perfeição não se permite errar. Por acaso, você conhece alguém que nunca errou? Pedro coçou a cabeça, pensou, não conseguiu se lembrar de nenhuma pessoa que só soubesse acertar. A fada abraçou Pedro e disse com voz macia: Pedro, agora você já sabe que medo de errar é bobagem e não combina com alegria. Quando Pedro acordou, contou todo o sonho para a mãe e decidiu que já estava na hora de mudar a sua história. A partir de agora, não vou mais ter medo de errar. E se isso acontecer e algum colega implicar, prometo que não vou ligar. E depois desse dia, a vida de Pedro se transformou. Quando os amigos o chamam para jogar futebol ou queimada, Pedro responde animado: Oba, vamos nos divertir um bocado. Já não se preocupa mais se vai jogar certo ou errado. Aproveita cada momento para ter os amigos ao seu lado. Na escola, então, que diferença! Pedro percebeu que aprender é mais legal do que se pensa. O que importa é descobrir o que cada dia pode trazer de conhecimentos, novidades e experiências. Nem preciso dizer que hoje Pedro é o menino mais feliz, porque entendeu que nesta vida todo mundo é aprendiz. E o Pedro venceu o seu medo de errar, não é mesmo, professora Flávia? Exatamente, agora ele arriscava nas brincadeiras, na escola, fazia as tentativas dele. Então, e você, estudante, também já teve medo de errar? Professora Flávia, você teve medo de errar e você venceu esse medo? Sim, professora Carla, eu venci, porque afinal de contas, todo mundo erra, a gente está aqui para aprender. Isso mesmo, então nós temos que superar esses medos. Então, com essa história, nós aprendemos que podemos errar e nos enganar, mas isso faz parte da nossa aprendizagem, inclusive nas aulas de matemática. Nós podemos errar, mas nós vamos em frente, nós vamos corrigir o nosso erro e aprender com ele para melhorar e não errar mais. Então agora, vamos resolver um desafio sem medo de errar, professora Flávia? Vamos lá, professora, estou pronta? Então vamos lá. Uma das atividades desenvolvidas na Semana da Matemática na Escola Malbataã era empilhar cubos. Um dos estudantes fez um empilhamento conforme mostra a figura que está aí na nossa tela.
Quantos cubos será que ele empilhou? Professora Flávia, só de olhar assim, você consegue saber? Ah, não, professora Carla, porque ao olhar essa figura a gente percebe que tem cubos escondidos lá para trás e nós vamos ter que refletir quantos cubos existem, mas não são visíveis para nós. Então, agora é o momento que você vai pensar também. Então, fazer essa reflexão que a professora Flávia falou. Quantos cubos ele empilhou nesta figura que está aí? Então, agora é o momento de você pôr a data de hoje, o tema da nossa aula, que é medida de volume, e descobrir quantos cubos estão empilhados. Então, um tempinho para você. Então, estudantes, vocês conseguiram descobrir quantos cubinhos estão empilhados aí? Professora Flávia, como você daria uma dica para eles? Olha, professora Carla, neste caso, nós fizemos a reprodução da figura usando esses cubinhos, né? Esses pequenos blocos. Agora, vamos desmontá-lo para ver quantos cubinhos temos ao todo? Vamos lá. Então, vamos lá. Na primeira camada, nós temos 7 cubinhos. Na segunda camada, nós temos 14 cubinhos. Na terceira camada, 16 cubinhos, ela estava completa. E na última camada, também estava completa, 16 cubinhos. Então, nós vamos somar 16 mais 16 mais 14 mais 7, que vai dar um total de 53 cubinhos. Então, vamos tentar perceber isso aqui na nossa tela? Então, olha lá. Aqui nós temos o nosso empilhamento, tudo bem? Vamos retirar a primeira parte do empilhamento e tiramos 7 cubinhos. Então, olha lá. Agora, retirando a segunda camada. Estamos retirando, olha lá, e um total de 14 cubinhos nós retiramos da segunda camada. Agora, nós temos uma terceira parte, então, olha lá.
Essa terceira parte, a professora Flávia já nos contou que tem 16 cubinhos. E agora a última parte, outros 16 cubinhos. Então, somando tudo, nós temos neste empilhamento 53 cubos. Tudo bem? Aí nós já mostramos quantos teriam. Mas, para formar um cubo completo com este empilhamento aqui, ele ainda não é um cubo. Apesar dele ser formado por pequenos cubinhos, nós não formamos um cubo grande ainda com ele. Nós precisamos acrescentar alguns cubos a esse empilhamento para que ele se transforme num cubo grande. Então, professora Carla, vamos voltar então para a nossa representação. Aqui nós temos duas camadas que não estão completas e duas camadas completas, cada uma com 16. Então, esta camada nós vamos trocar por esta camada completa com 16. E a camada que havia apenas 7, nós vamos completar por esta completa com 16. Agora nós temos o formato de um cubo com 4 camadas e 16 cubos cada uma. Então agora vamos ver aqui na nossa tela, cubinho por cubinho, quantos nós precisamos acrescentar a esse empilhamento para que ele se torne um cubo grande. Então vamos lá, olha lá, temos um cubinho, mais 3 cubinhos já são 4, mais 3 já são 7, 8, 9, 10, 11 cubinhos. Então, precisam ser acrescentados 11 cubinhos pequenos para que a gente forme um cubo grande. Tudo bem? Então, quando contamos a quantidade de cubinhos que são usados para formar este cubo, podemos dizer que obtemos o volume desse cubo, ou também a medida do espaço que ele ocupa. Então vejam, este cubinho que a professora Flávia mostrou, ele ocupa um espaço aqui, né? E ele é formado por pequenos cubinhos. Então, para que a gente descubra isso, usamos como unidade de medida de volume, neste caso do cubo, os pequenos cubinhos que a professora empilhou. Então, cada um deles representa uma unidade de volume. E quando nós completamos o nosso cubo maior, agora nós precisaríamos contar novamente para descobrir quantas unidades de volume ou quantos cubinhos compõem esse cubo maior. Então, agora precisamos descobrir quantas unidades de volume nós temos neste cubo que nós formamos. Lembram-se que antes dele se transformar num cubo maior, nós contamos e haviam 53 unidades ou 53 cubinhos empilhados? E que depois nós acrescentamos mais 11 cubinhos? Ou seja, 53 mais 11 cubinhos, nós temos o volume deste cubo como 64 unidades de volume. Ou seja, nós temos 64 cubinhos pequenos empilhados aqui para formar esse maior. Mas nós também podemos pensar, por exemplo, neste cubo aqui do material dourado. Ele também é composto por pequenos cubos, como esse nosso aqui. Mas lembram-se quanto que eles têm? Professora Flávia, você se lembra quantos cubinhos nós precisamos para formar este cubo de material dourado? Ah, professora, para formar esse cubo nós precisamos de 1000 cubinhos desse tamanho. Isso, ou seja, este cubo também é formado por camadas, como o nosso primeiro aqui, ó. Mas, professora Flávia, o nosso cubo que formamos aqui tem apenas 4 camadas. E esse do material dourado, quantas camadas será que temos? Esse, professora Carla, nós temos 10 camadas. Isso, ou seja, nós precisamos de 10 camadas para chegar aqui. Mas, se nós precisamos de 10 camadas, quantos cubinhos haverá em cada camada? Cada camada dessa nós temos 100 cubinhos. E nós sabemos disso porque quando nós contamos aqui, nós sabemos que nós temos 10 vezes 10. Então, a camada tem 10. E depois nós empilhamos outros 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10, nós temos 100. E 100 vezes 10, nós temos 1000 cubinhos. Então, agora pensando no cubinho pequeno,
O volume de um cubo de 1 centímetro de aresta é 1 centímetro cúbico, ou como está aqui entre parênteses, 1 centímetro cúbico, com aquele trezinho lá em cima do M. Não podemos esquecer, porque ele é bem importante. O que isso quer nos dizer? Que aquele cubinho pequeno tem 1 centímetro por 1 centímetro de profundidade e outro centímetro de altura. Isso compõe o volume dele. E aí nós podemos dizer que é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1 centímetro cúbico. Mas, professora Flávia, no nosso cubo grandão, como ficaria essa medida? Bom, professora, então nós vamos fazer a nossa multiplicação. Nós temos 10 centímetros de base vezes 10 centímetros de profundidade, 100, vezes 10 centímetros de altura, 1000. Ou seja, nosso cubo tem 1000 centímetros cúbicos, tudo bem? De volume. E agora vamos pensar um pouquinho. Uma camada de cubinhos de 1 centímetro cúbico tem 4 vezes 4, ou seja, 16 centímetros cúbicos do nosso cubo pequeno. Lembram-se do nosso cubo inicial. Então, aqui nós temos 16 centímetros cúbicos. Por quê? Porque nós temos 4 vezes 4. É uma camada só, tudo bem? No cubo são 4 camadas iguais a esta. Então, qual o total de cubinhos, professora Flávia? Bom, professora Carla, nós podemos resolver de duas maneiras. Nós podemos somar as 4 camadas, 16 mais 16 mais 16 mais 16, ou fazer por meio da multiplicação. Nós temos 4 camadas com 16, então 16 vezes 4, que vai resultar em 64 cubinhos. Isso, conforme está na nossa tela. Ou seja, nós teremos 64 centímetros cúbicos neste cubinho pequeno. No maior, lembram-se? Nós temos 1000 centímetros cúbicos. Então, agora vamos pensar mais um pouquinho nesses empilhamentos? Então, olhe lá. Os blocos a seguir foram montados com cubos de 1 centímetro cúbico de volume. Calcule o volume de cada bloco que está aí na sua tela. Mas lembre-se, não precisa copiar o desenho. Apenas faça a contagem e registre a sua resposta. Então, agora um tempinho para você.
Então, estudantes, conseguiram descobrir qual o volume de cada um desses blocos? Professora Flávia, como o nosso estudante poderia ter feito? Bom, professora Carla, nós precisamos lembrar que cada cubinho possui 1 centímetro cúbico. Então, nós precisamos contar quantos cubinhos tem em cada imagem. Na letra A, nós temos 8, então 8 centímetros cúbicos. Isso. E na letra B, professora Flávia? Na letra B, nós temos 9 cubinhos, então nós temos 9 centímetros cúbicos. Na letra C? Na letra C são 10 cubinhos, então 10 centímetros cúbicos. E na letra D, que também forma um cubo, quanto será que teríamos? Temos que lembrar que tem alguns escondidinhos lá atrás da imagem, né, professora Carla? Isso. Então, ali nós temos 8 cubinhos, então nós temos 8 centímetros cúbicos. Ou seja, a letra A e a letra D têm volumes iguais, apesar de terem formatos diferentes. Vejam, isso pode acontecer várias vezes. Nós podemos ter empilhamentos diferentes com o mesmo volume. Tudo bem? Mas agora vamos voltar um pouquinho no nosso cubo do material dourado. Nós dissemos que ele tem 1000 centímetros cúbicos. O que equivale é que, como ele tem 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, nós podemos dizer que ele é um cubo de 1 decímetro cúbico. Lembram-se do decímetro? Quando nós pegamos o metro e dividimos em 10 partes, e a 10ª parte do metro é o decímetro? Neste decímetro cúbico, se o nosso cubo fosse apenas com paredes finas aqui, neste cubo, se nós pudéssemos colocar água, aqui caberia 1 litro de água. Tudo bem? Então vamos pensar mais um pouquinho. Se a aresta do cubo for de 1 metro, qual será o volume desse cubo, professora? Bom, então agora nós vamos multiplicar, professora. 1 metro de base vezes 1 metro de profundidade vezes 1 metro de altura. Então, aqui nós temos 1 metro cúbico. Ou seja, este cubo teria a aresta de 1 metro e o seu volume seria 1 metro cúbico. Mas é difícil de imaginar isso, né, professora Flávia? Vamos mostrar para o nosso estudante de uma outra forma? Vamos lá! Então, professora Flávia, você está dentro de 1 metro cúbico? Exatamente, professora Carla. Aqui nós temos a estrutura de um cubo e ele é 1 metro cúbico. Mas e o que isso significa? Ah, professora, significa que nós temos neste cubo 1 metro de largura, 1 metro de profundidade e também 1 metro de altura. Então, nós temos 1 metro cúbico. Professora Flávia, mas eu disse que naquele cubo que haviam 1000 cubinhos, ou seja, 1 decímetro cúbico, cabia 1 litro de água. E aqui, quanto será que caberia se o nosso cubo fosse todo fechadinho? Quanto de água nós poderíamos pôr? Bom, professora Carla, se aqui nós temos 1 metro, quantos decímetros nós temos aqui? 10 decímetros. Então, nós temos 10 decímetros aqui, 10 decímetros de profundidade, 10 decímetros de altura. Então, vamos multiplicar? Vamos, 10 vezes 10? 100. Vezes 10? 1000. Então, nós teríamos 1000 decímetros. Exatamente. Se cada 1 decímetro cúbico cabe 1 litro de água, então teríamos 1000 litros de água dentro de um cubo como esse. Mas, professora Flávia, eu tenho na minha casa uma piscina plástica que ela cabe 1000 litros, mas ela não tem esse formato. Mas, professora, será então que a tua piscina, ela não é um pouquinho mais baixa, mas porém mais larga? Sim, as dimensões são diferentes. Então, vejam, isso faz diferença. Lembra-se que nós falamos agora há pouco? Então, a água também, nós podemos ter diferentes formatos, mas o volume pode ser igual. Então, aqui nós temos um cubo onde cabem 1000 litros de água, mas aquela piscina que às vezes a gente tem em casa também tem outro formato e também pode caber 1000 litros de água. Tudo bem? Mas, professora Flávia, onde nós utilizamos no dia a dia o metro cúbico?
Então, professora Carla, sabe a água que nós consumimos todos os dias na nossa casa? Sim. No final do mês, não vem uma conta de água para nós pagarmos? Vem, todo mês vem. Então, o consumo nosso mensal, ele é calculado em metros cúbicos, ou seja, quantos metros cúbicos de água nós gastamos naquele mês. Então, vamos ver isso mais de perto? Então, professora Flávia, aqui nós temos uma conta de água, né? Então, aqui nós temos o exemplo do uso do metro cúbico. É aqui que muitas vezes chega na nossa casa o nosso consumo, quanto consumimos durante um mês. Então, na conta de água, o consumo é colocado em metros cúbicos, como nós estávamos vendo agora há pouco. Então, vamos olhar mais de perto. Olha lá. Aqui nós temos que em um determinado mês, o gasto, o consumo em metros cúbicos foi de 14 metros cúbicos. Mas nós temos também o histórico de consumo. Professora Flávia, o que nos diz esse histórico de consumo? Bom, professora Carla, esse diz num determinado período quanto que a pessoa gastou de água mês a mês. E assim ela pode ver se ela está economizando mais ou se ela está gastando mais. Então, agora olha lá. Onde podemos observar o uso do metro cúbico? Então, temos aqui novamente o nosso histórico e é aqui que nós temos, apesar de termos só o número aqui, por exemplo, 16, 16, 15, 15, 13, 7, todos são em metros cúbicos. Então, o histórico só aparece o númerozinho, mas nós temos que lembrar que este número significa em metros cúbicos. Então, na conta de água, o consumo é sempre colocado em metros cúbicos, seja no meu consumo mensal, que aparece, ou no histórico do consumo. Tudo bem? Então, uma outra forma de nós observarmos esse consumo e esse histórico durante um ano, nós podemos colocar aqui, ó, no nosso gráfico de linhas. Então, esse gráfico nos permite ver, olha, por exemplo, no mês de agosto de 2019, esta família teve 16 metros cúbicos de gasto. Porém, quando ele chegou lá em janeiro, ele teve uma economia, possivelmente porque essa família estava em férias. Então, eles gastaram menos água. E depois, lá em fevereiro, novamente volta a subir para 16 metros cúbicos. Tudo bem? Então, é uma outra forma de olharmos o nosso consumo de água. Então, este é o gráfico que nós dizemos gráfico de linhas. E ele nos facilita algumas vezes a interpretação dos dados que temos. Tudo bem? Então, no mês de julho, o consumo de água foi de 14 metros cúbicos. Cada metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, pergunta A. Quantos litros de água foram consumidos em julho? E pergunta B. Na caixa de água cabem 1.000 litros. Quantas vezes ela encheu durante este mês? Então, agora você vai pensar e responder essas duas questões. Tempinho para você.
Então, estudantes, conseguiram descobrir essas duas questões? Professora Flávia, quantos litros de água foram consumidos no mês de julho dessa família? Bom, professora Carla, se 1 metro cúbico tem 1000 litros de água e eles gastaram 14 metros cúbicos, então eles gastaram 14.000 litros de água. Isso. E se a caixa d'água desta residência é de 1000 litros, quantas vezes será que ela encheu durante esse mês? Então, se eles usaram 14.000 litros de água, a caixa encheu equivalente a 14 vezes. Isso mesmo. Então, tarefa aí corrigida. Vamos agora para a sua tarefa de casa. Então, lembre-se, você vai copiar a questão, mas não vai resolver nesse momento. Mais tarde você fará isso. Então, agora um tempinho para você apenas copiar.
Então, estudantes, tarefa já copiada está no seu caderno para ser preenchida mais tarde. Agora, o que nós teremos, professora Flávia? Agora nós temos o nosso quiz. Então, vamos testar nossos conhecimentos sobre a aula de hoje? Professora Flávia, então, primeira questão. Na história de hoje, Pedro tinha medo de alguma coisa. Do que será que era? Será que ele tinha medo de aranha? Será que era medo de cobra? Também não falava disso. Eu não gosto de cobra. Será que era medo de altura? Não, porque lembra que ele viajou num foguete? Então também não era. Será que era medo de errar? Era, ele tinha medo de errar. Isso mesmo. O menino Pedro tinha medo de errar. Lembram-se disso? Estava até no título da história. Então, segunda questão. Na aula de hoje, estudamos sobre medida de... Será que era perímetro? Não, perímetro foi uma outra aula anterior. Será que era área, então? Também não. Então era comprimento. Não, apesar da gente ter trabalhado com unidades de medida de comprimento, não foi isso que estudamos hoje. Então só pode ser... Letra B. Nós estudamos sobre medida de volume. Tudo bem? Terceira questão. Qual é o volume deste cubo que está aí? Ele tem as medidas ali, professora Flávia. Como é que nós poderíamos calcular, então? Bom, professora Carla, como nós estamos falando de volume, nós sabemos que a nossa resposta estará em centímetros cúbicos. Então, não pode ser a letra A nem a letra B, que nós temos a resposta ali no metros quadrados ou centímetros quadrados. Então, vamos lá. Nós temos 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 centímetros. Então, 8 centímetros cúbicos. Então, a nossa resposta correta é a letra C, 8 centímetros cúbicos. Mas temos mais uma questão hoje. Questão 4. Quantos litros de água há em 1 metro cúbico? Professora Flávia, essa está muito fácil. Você até estava no metro cúbico hoje. Exatamente, fizemos a estrutura do metro cúbico, né? Então, em 1 metro cúbico cabem 1000 litros de água. Então, resposta correta, letra C, 1000 litros. Tudo bem? Então, estudantes, para hoje a nossa aula era essa. Espero que vocês tenham gostado bastante e até a próxima aula. Tchau, estudantes, até a próxima aula.